Meu povo, Patrick Sequeira, novela perto do fim, será? Será? Vamos trazer aqui, ó. O Kevin Jimenez, galera, que é um periodista, né? É costarriquenho. Ele é um cara com quase 50 mil seguidores aí, um cara que tem, né, acompanhado de perto essa situação do Patrick Sequeira. Ontem à noite ele trouxe uma atualização, né? Ontem, final da tarde, início da noite. Ele fez esse post aí falando o seguinte, ó. Patrick Sequeira viaja hoje para Portugal para finalizar o seu futuro na Casa Pia. O Bahia está em negociações bastante avançadas para contratar o goleiro. Estão perto. O costarriquenho já deu seu aval para se juntar ao Grupo City, como noticiado na semana passada. Um acordo final precisa ser alcançado entre os clubes. As ofertas variam entre 6 e 7 milhões de euros, tá? Então tá aí a informação do Kevin Jimenez, atualizando. Segundo ele, o Patrick Sequeira viajou ontem, né, para Portugal, para terminar de definir o seu futuro com o Casa Pia. E aí, meu povo, só para poder trazer para vocês aqui um feedback, né? Na sequência, eu fui impactado aqui com uma matéria falando sobre o Patrick Sequeira, e eu quero compartilhar com vocês, porque na matéria, o entendimento em relação a essa viagem do Patrick Sequeira para Portugal talvez tenha sido um pouco diferente do entendimento do nosso amigo aí, do Kevin Jimenez, tá? Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver quem é que tá certo. Vou traduzir a página, então já peço desculpa, porque é uma página que está em inglês, né? Já peço desculpa aqui para vocês se de alguma maneira tiver alguma tradução ao pé da letra, que fique feia, que fique ruim, né? Aos professores de inglês aí da timeline, mas tá aí, ó. Patrick Sequeira é esperado pela Casa Pia para fazer exames médicos em meio ao interesse baiano, tá? Pela Casa Pia Medicals em meio ao interesse baiano. Então, eles confirmam o interesse, né, do Bahia, de fato, né? Isso aí é algo que a gente já sabe. E aí tá aqui, ó. O sol da manhã logo brilhará sobre Patrick Sequeira. O goleiro costarriquenho de 26 anos deve chegar amanhã para seus exames médicos. Esse é um passo crucial para ele. Também o deixa mais perto de se juntar à sua equipe. Do outro lado do oceano, o Bahia continua de olho. O clube brasileiro quer contratá-lo. Agora eles estão se aproximando do preço de 7 milhões de euros estipulado pela Casa Pia. É muito dinheiro para um goleiro, mostra o quanto o Bahia valoriza suas habilidades. Mas, por enquanto, o foco de Sequeira está na Casa Pia. Após os exames médicos, ele se juntará aos seus companheiros gansos, como a equipe é conhecida. Isso acontecerá antes do início do estágio de pré-temporada. O elenco seguirá para o sul, para a quarteira no Algarve. O estágio acontece de 20 a 26 de julho, tá? Então, é o que diz aqui a matéria. O técnico João Pereira está preparando a sua equipe. Eles enfrentam o Torrense neste sábado, ou Torrense, né? Não sei exatamente, Torrense, neste sábado, 19 de julho. Mais tarde, no Algarve, eles se testarão contra o Portimonense. Essa partida está marcada para 26 de julho. Esses jogos são fundamentais para fortalecer a condição física e o trabalho da equipe. Então, portanto, né, estão contando com o Patrick Sequeira nesse momento na pré-temporada lá no Casa Pia, né? Ele foi para Portugal para realizar os exames médicos, se juntar ao grupo e iniciar a pré-temporada lá no Casa Pia. Isso significa que o Bahia não vai contratá-lo? Não. Inclusive, na matéria fala aqui, né, que do outro lado do oceano, o Bahia continua de olho em Sequeira e o clube brasileiro quer contratá-lo. E segundo a matéria, né, tá dizendo que que o Bahia está se aproximando no preço de 7 milhões de euros estipulados pelo Casa Pia, né? Então, essa informação aqui casa com a informação do Kevin Jimenez, que eu citei para vocês, né? De que o Bahia estaria disposto a pagar até esses 7 milhões de euros aí. Bom, vamos ver, vamos aguardar. Eu acho um valor alto, né, pelo Patrick Sequeira. Ele foi fazer esses exames médicos aí para poder iniciar a pré-temporada lá com o Casa Pia. Mas isso não significa que depois dessa pré-temporada, né, desse recondicionamento físico dele, ele não possa aparecer por aqui. Como eu disse, a janela está aberta até o dia 2 de setembro. O Bahia busca um goleiro, um zagueiro e um atacante. E o goleiro, a gente tem nesse momento o foco máximo em Patrick Sequeira, tá? Enfim, essa informação de momento, essas são as atualizações. Como eu disse para vocês, o Kevin Jimenez também, né, que é um jogador, que é um periodista costarriquenho, falou que essa situação pode se resolver, né? Inclusive, ele falou que a informação bate também que ele viajou para Portugal, né? Só que o Kevin Jimenez, ele fala que o Patrick viajou para Portugal para definir o futuro com o Casa Pia, né? Ou seja, a matéria do site que eu trouxe, aqui eu estou contrastando fontes para a gente chegar no entendimento, é o seguinte: a matéria do site fala, né, que ele foi para Portugal para realizar exames médicos. Já o Kevin Jimenez fala que ele foi para Portugal para poder chegar a uma definição sobre o futuro dele no Casa Pia. Uma coisa não anula a outra. Ele pode ter fazer exames médicos, né, de reinício de temporada, que é o padrão,
Mas lá nesse momento de encontro com os dirigentes, de encontro com o clube, ele pode ter chegado lá e falar: ó, eu quero ir para o Brasil, eu quero jogar no Grupo City, eu quero jogar no Bahia, né, eu quero pertencer ao Grupo City a partir de agora. Né, para mim é uma plataforma que vai mudar minha carreira, é um contrato que já negociei e tal. Porque o que a gente tem de informação é que entre jogador e Bahia estaria tudo certo. Que o engasgo nesse momento, né, é justamente entre Bahia e Casa Pia. Né? Esse é o engasgo. Então, vamos ver, vamos aguardar, mas me parece, né, como eu já falei para vocês, eu sigo com a mesma convicção. Né? Sigo com a mesma convicção. Acho que o Patrick Cerqueira vestirá a camisa do Bahia. Né? Sigo com a mesma convicção. Pode ser que demore mais uma semana, mais 15 dias, né, mais 20 dias, mas eu tenho a sensação que até o final desta janela o Bahia consegue contratar o Patrick Cerqueira. É a minha sensação, tá? É a minha sensação. Léo, você já parou para assistir jogos inteiros de Patrick Cerqueira? Não. Vi alguns vídeos de melhores momentos e não vi fazer milagres. Qual a sua avaliação? Cara, eu vi vídeos de melhores momentos, né? Igual a você. A minha avaliação é que ele é um goleiro alto, né? É um goleiro que tem uma boa velocidade de reação. O único jogo inteiro que eu vi do Patrick Cerqueira, foi Brasil 0, Costa Rica 0, Copa América dos Estados Unidos, 2024. Foi o único jogo inteiro que eu vi do Patrick Cerqueira. Ele pela seleção costarriquenha, contra a seleção brasileira, e ele foi nesse jogo, né? E aí talvez minha visão esteja enviesada por conta desse jogo, mas ele foi nesse jogo que eu estou citando, né, o melhor jogador da Costa Rica em campo. Nesse jogo. Né? Enfim. E aí, um outro contexto também que eu quero trazer é que, de fato, como a negociação está praticamente assim, é de conhecimento público, né? Essa negociação. Eu até fiz um retweet falando sobre isso, porque a ESPN Centro-América, né, o perfil oficial da ESPN Centro-América, que tem aí o número relevante de seguidores, falou de maneira oficial sobre essa possibilidade, de fato, do Patrick Cerqueira jogar no futebol brasileiro. Né? Eu não vou reproduzir aqui o vídeo, meu povo, porque, evidentemente, né, a gente tem esse problema. Como a ESPN, a gente pode tomar algum tipo de pancada, e eu não quero fazer isso, mas tá aqui, ó. Eu até compartilhei, né? Aqui, você repostou, né? Eu fiz o retweet. ESPN Centro-América, né? Que é o perfil da ESPN que fala aqui de futebol panamenho, costarriquenho, nicaragüense, futebol de El Salvador, Honduras e Guatemala, né? Aí, o líder mundial com a melhor informação do esporte, focado no futebol centro-americano, né? E aí, o perfil da ESPN fala sobre isso. Tá aqui, ó, o perfil oficial, tá? Com o selinho aqui da ESPN e tudo, perfil oficial. E eles botam aqui, ó. Com a posible llegada de Patrick Cerqueira al Bahia de Brasil, ¿es la decisión correcta irse al Brasileirão ou quedar-se em Europa? Né? Então, o que é que eles debatem aqui? É um vídeo de 3 minutos, tá? Então, quem quiser assistir, pesquisa aqui pelo perfil ESPN_CENAM, né? Pesquisa aqui por esse perfil. ESPN_CENAM, tá? Pesquisa por esse perfil aqui. É um perfil, como eu disse, né? Relevante, perfil oficial aqui da ESPN, Centro-América, e eles falam sobre isso, né? Tá aqui, ó. Deixa eu até pausar aqui para não dar problema. Tá aqui, ó. Com a possível llegada de Patrick Cerqueira al Bahia de Brasil, essa é a decisão correta. Enfim, então compartilhei no meu Twitter também. Para quem quiser olhar, pode ir lá no meu Twitter que tá lá. E eles fazem esse debate, né? O que é que eles dizem aqui? Eles estão levantando um debate se, para a sequência da carreira do Patrick Cerqueira, que é um goleiro de seleção costarriquenha, né, a decisão correta é vir jogar o Brasileirão pelo Bahia, ou se a decisão correta é permanecer no futebol europeu, né, lá no Casa Pia. Então, eles debatem essa decisão do Patrick Cerqueira. Quem tiver curiosidade, né, pode ir lá assistir. Engraçado, né? Apesar de estar no futebol europeu, ele está num time pequeno, que é a Casa Pia. Por outro lado, né, ele está lá perto de Porto, Benfica, Braga, Sporting, que são clubes que podem, em algum momento, contratá-lo se ele ficar realmente bem no campeonato. E aí eu trago também, obviamente, o lado de estar com a possibilidade de ser contratado pelo Bahia. Né? O Bahia hoje é um clube que disputa as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato fortíssimo, e o Bahia hoje é um clube que pertence a uma plataforma multiclube chamada Grupo City. Então, o fato de o cara estar no Bahia, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, pode ser que o Patrick Cerqueira esteja até no outro clube do grupo, né? Volte para o futebol europeu, seja vendido para um outro clube do grupo, né? Então, ou até outro clube que não seja do grupo, mas outro clube que queira comprá-lo e o Bahia ache interessante vendê-lo, né? E lucrar nesse negócio. Então,
no meu modo de ver, o Brasileirão é uma liga muito competitiva. O Bahia hoje é um clube muito competitivo e para ele seria interessante não só estar no Bahia, mas também estar, evidentemente, numa plataforma multiclubes que seria muito interessante para a carreira dele. Valorizaria, sem dúvida nenhuma, o Patrick Sequeira. Eu acho. Mas o debate foi esse aí, né? Se vale a pena, né, ir para o Bahia ou não. Mas, enfim, o recado está dado, né? As informações sobre o Patrick estão explodindo, pipocando em todos os lugares, né? Os repórteres costarriquenses falando sobre isso, né? A ESPN Centro-América falando sobre isso, portais portugueses falando sobre isso. Como eu disse, continuo com a minha convicção. Acho que Patrick Sequeira vai vestir a camisa do Bahia. É a minha convicção, é a minha opinião. Se vai acontecer ou não, só Deus sabe. Mas a minha convicção é que, mais cedo ou mais tarde, Patrick Sequeira será jogador do Bahia. Não sei se daqui uma semana, 15 dias, 20 dias, né? No final da janela, até o final da janela no dia 2 de setembro, exatamente eu não sei quando. Mas o meu feeling é que isso vai terminar se destravando, né, em algum momento, tá? Se fosse uma seleção relevante, vale a pena ficar na Europa, mas a seleção da Costa Rica briga pelo meio de tabela no Brasileirão. Beleza. Um abraço aí para Luiz Ribeiro. Tamo junto, Anarquia Digital. Guilherme, tamo junto. Acho que não vem ninguém nessa janela. O goleiro pode ser, mas não sei se o Bahia vai pegar os caras que estão pedindo. Vai pagar o que os caras estão pedindo. Cara, a informação que a gente tem é que o Bahia está no mercado em busca de um goleiro, um zagueiro e um atacante. Né? Acho que vai chegar. Mas, enfim, a demora é tão grande que eu também não consigo julgar, né, a desconfiança do torcedor, não. Bruno Dantas, o Mundial de Clubes mostrou a força do Campeonato Português, visto que o Casapia não joga Champions. Tá aí. Bruno Dantas na bronca, né? Tamo junto, Bruno Dantas. Um abraço. Pegou pesado com os Tuga, viu? Osmar, bom dia, galera. Por que tanta insistência em um só goleiro, sendo que temos outros bons nomes no mercado? Cara, eu acho que é questão de perfil, velho. Eu acho que é questão de perfil. Os caras traçaram um perfil. Dentro desse perfil, parece ser o melhor custo-benefício. Né? Apesar de ser um jogador caro, mas é um jogador que tem uma margem de evolução grande. Um jogador de 26 anos, um jogador de seleção costarriquenha, um jogador que atua, né, frequentemente aí contra algumas seleções interessantes. Né? É um cara que, segundo eles veem, né, é um cara que tem rápida... tem agilidade, tem bom jogo com os pés, enfim, o perfil do goleiro foi traçado e dentro desse perfil os caras apontaram para o Patrick Sequeira como o nome ideal, né, para o projeto. Então, eu acho que o Bahia pode buscar outros nomes. O Bahia não se fechou a outros nomes, não, tá? O Bahia, antes do nome do Patrick Sequeira estourar, né, o Bahia já tinha buscado o Everson, não deu certo. Aí o Bahia tentou, na pré-temporada, trazer o Paulo Lopes, né, que estava no Girona, não deu certo. Depois ele foi para o México, né? Enfim, aí rolou aquela situação de que ele tinha aceitado a proposta, mas a família não quis ir para o Brasil e tal. Então o Bahia ia contratar um goleiro espanhol, não deu certo. Né? Então, assim, aí teve a situação da saída de Denis Júnior para jogar a Série B pela Ferroviária. O Bahia contratou o Ronaldo por empréstimo para poder repor essa saída. Então, assim, a gente já teve algumas movimentações nessa posição. Né? O Bahia não se fechou apenas ao nome do Patrick Sequeira, não. Né? Agora, é um goleiro que, de acordo com o scout, de acordo com o levantamento, de acordo com o estudo, com as análises internas do grupo do Bahia, né, do Grupo City do Bahia, me parece o goleiro que tem o melhor custo-benefício e o melhor perfil para poder ser o goleiro do Bahia. Então, eu acho que é uma questão de perfil, sabe? E focaram no nome que eles acham que vale a pena. E, enfim, deve acontecer, no meu modo de ver, deve acontecer essa negociação em algum momento, tá? Calma, Renatinho. Calma, Calabrese. Vai xingar o nosso diretor de futebol por quê? Por quê? Sinceramente, acho mais importante um homem-gol do que um goleiro. O time escala uma montanha para fazer um gol. Palavras corretas de PVC. Mais ou menos. Eu concordo que o homem-gol é importante tanto quanto, mas goleiro ganha jogo pra caramba, Léo. Goleiro ganha jogo pra caramba, velho. Ganha jogo pra caramba. E o Bahia tem uma coisa positiva, Léo, que é o seguinte: de fato, a gente não tem hoje um homem-gol, né? Apesar de o William José ter seus gols na temporada já, né? Melhorou muito o seu rendimento. Mas, de fato, o que me causa uma impressão positiva desse time do Bahia é que muitos jogadores fazem gol, né? Muitos meio-campistas, muitos beiradas, muitas posições, né? A gente tem gol de Jean Lucas, a gente tem gol de Eric Puga, a gente tem gol de Ademir, a gente tem gol de zagueiro, a gente tem gol de Juba, que é lateral, a gente tem gol de William José. Né? Então, assim, muitos jogadores do Bahia fazem gol. Né? Michel Araújo, né? Como aconteceu contra o Bragantino, como aconteceu também contra o Atlético Mineiro. Então, a gente tem um número de gols razoável
O Bahia tem, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, 16 gols em 13 jogos. É um número razoável. Não é um número excelente, não é um número bonzão, mas é um número razoável. Pelo menos faz um gol por partida. Pelo menos tem essa média de um gol e um pouquinho por partida. Mas eu acho que o goleiro é tão importante quanto, velho. Na verdade, eu acho que goleiro e atacante são as duas posições de mais necessidade nesse momento, tá? Goleiro, para mim, é tão importante quanto, tá? Estou ansioso por algo relevante. Beleza, Renatinho. Eu concordo que a gente tem que estar realmente ansioso, é normal, mas não precisa a gente perder a linha, né? E xingar ninguém. Eu tenho 42 anos. Sim, irmão, você ainda vive aí pelo menos mais 30. Pelo menos, eu tenho certeza disso. E você vai ver o Bahia ser campeão, pô. Calma. Você não vai morrer amanhã, não, irmão. Você ainda vive aí pelo menos mais 30, 35 anos com tranquilidade, pô. Então vamos ter calma. A não ser que seja morte matada, né? Mas morte morrida, você ainda vive mais uns 30, 40 anos aí, pô. Tenha fé em Deus. Nossa hora vai chegar, irmão. Nossa hora vai chegar, tá? Nossa hora vai chegar. O Bahia tá tão agoniado com o goleiro porque não deixa o clubismo de lado e contrata Arcanjo, que sem dúvida é um grande goleiro e tem salvado as galinhas. Comenta aí, bota o dinheiro em Arcanjo, velho. Agarra mais que o Marcos Felipe e Ronaldo, sem dúvidas. Cara, eu acho o Arcanjo um grande goleiro, tá? Só que a torcida do Bahia é um pouco complicada, né? Porque outro dia eu até fiz uma publicação falando sobre isso, né? Cogitando essa possibilidade e foi chuva de comentário negativo, irmão. Eu fiz uma pergunta, um questionamento sobre o Lucas Arcanjo aqui, justamente, né, para ter o feedback, né, para ter o feedback da torcida em relação a uma possibilidade de contratação do Lucas Arcanjo. Eu não estou aqui especulando o Lucas Arcanjo, tá? Acho que não vai vestir a camisa do Bahia, não tem nada a ver. Não estou dizendo que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que eu fiz uma provocação ao torcedor do Bahia tem algumas semanas, né? Vou até tentar achar aqui, né, no Twitter. Eu fiz essa provocação tem algumas semanas, e aí eu cogitei, né? Perguntei, e aí, Lucas Arcanjo aqui, o que é que vocês acham? E a maioria esmagadora da torcida do Bahia que comentou a minha publicação, comentou achando ruim, dizendo que não, que é ruim, que é uma merda e tal, né? Que não tinha que fechar com ele. Enfim, eu particularmente acho um grande goleiro, tá? Acho um grande goleiro para evolução, goleiro ainda jovem, acho que ele tem 25, 26 anos, né? Um goleiro ainda tem muita margem para evolução, né? É um goleiro que já está se destacando no nível de Série A muito, muito bem, né? Então, eu particularmente sou um cara que gosto, que admiro o futebol do Lucas Arcanjo. Aqui, ó, eu vou trazer para vocês, só para vocês verem o feedback da galera, né? Eu fiz essa provocação de maneira proposital, né? Em relação a Lucas Arcanjo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Arena Rubro-Negra, né, falou que o Vitória deve vender Lucas Arcanjo até o final do ano, né? No final do ano deve ter a vinda do Lucas Arcanjo. Aliás, um abraço para meus amigos aí do Arena Rubro-Negra, um perfil de muita qualidade que fala sobre o rival, né? Sigo também para ajudar os meus amigos, Ítalo principalmente, que é um grande amigo. E aí eu botei aí, ó, isso aí foi no dia 18 de junho, tem um mês exatamente, né? Um mês aqui, ó. Eu botei, queria a opinião de vocês, né? Foram 105 comentários aqui, ó. E eu coloquei, ó, esse questionamento, e aí foi, ó, olha os comentários, ó. Carlos Daniel, de goleiro mediano, o Bahia está cheio. Eduardo Alban, mesmo nível dos que temos, precisamos de mais. Alfonso Fernandes, bom goleiro, mas não para o que o Bahia precisa. Rezinha BBMP, muito bom goleiro, com ótima idade, inclusive tecnicamente muito parecido com o Jeanzinho. Nenhum deles resolve o nosso problema, mesmo que sejam bons goleiros. Hoje precisamos de alguém que chegue como garantia, e sinceramente nem esse Patrick seria isso. Foi a opinião do Rezinha BBMP. Menezes falou que não. Antônio Ribas, acho ele um goleiro sem dúvidas, inclusive seria uma excelente opção na época em que o futebol do Bahia ainda era gerido pela associação, mas sinceramente hoje nosso patamar é outro. Precisamos de um profissional com mais bagagem, mais qualificado, alguém de nível mais alto, compatível com os desafios que temos atualmente. Aí lá é o Boaventura, melhor do que os nossos atuais goleiros, mas não o suficiente para o projeto. Donato de Assis brincando, né? Dizendo que ele fala demais justamente para a gente não tentar tirar ele, né? Alexandre Galvão, goleiro ruim a gente já tem. Ivan Tupinambá, não. Eduardo Yuki, honestamente não gosto do nome. Se fosse para trazer um desse nível, eu preferia esperar até o final do ano. Não, de jeito nenhum. O cara que levou o frango da confirmação da eliminação do Vitória na Sul-Americana, Eric Cerqueira, eles planejam desde o final do ano passado. Lucas, do zagueiro lateral esquerdo, que foram pro Grêmio, estavam na lista, né, sobre a venda. Fraco demais para o que o Bahia precisa. Mesmo nível de Marcos Felipe e Cia. O AM Bahia falou aqui, ó, não seria solução. O Bahia precisa de um goleiro titularmente incontestável para comprar elenco. Ele seria, talvez, né, uma possibilidade. Ou seja, de uma maneira geral, fraquíssimo. De bagre no gol, já baixa os nossos. Não, fraco demais. Enfim, a maioria dos comentários, né, foram comentários que não é o goleiro que precisamos. Não vai precisar de um goleiro muito melhor do que ele, mas eu acho Arcanjo melhor do que Marcos Felipe, Ronaldo Danilo. Já foi o comentário aqui do Gabinho da Bahia, enfim. Então, de uma maneira geral,
A galera, né, de maneira geral, não concordou, né? Eu fiz realmente uma provocação para saber o que é que a galera achava e foi claramente ali o nome que não foi bem aceito, digamos assim, né, pela torcida do Bahia. Mas eu, particularmente, acho um excelente nome, tá? Eu acho um excelente goleiro. Acho que tem muita margem para evolução, inclusive, né? E acho que a torcida do Bahia deveria repensar, né? Não acho que vai ser Lucas Arcanjo, acho que o Bahia tem, obviamente, o Patrick Sequeira como seu foco principal e deve ser o nosso goleiro, tá? A gente vai trazer daqui a pouco uma atualização em relação ao Patrick Sequeira, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? Porque tem algumas pessoas falando em relação a exames médicos e outras coisas, e a gente vai atualizar vocês, né, sobre esse interesse do Bahia no Patrick Sequeira e o que é que realmente tem de verdade nesse assunto. Será que a novela está perto do fim? Daqui a pouco a gente vai abordar esse tema, beleza?